A China é a fábrica do mundo. A segunda maior economia do planeta, produz celulares, carros, armas e até foguetes. Mas por trás de tudo isso, tem gente vivendo em silêncio, sem descanso, sem nenhuma escolha. O país saiu em menos de 50 anos de um dos países mais pobres do mundo, vivendo em extrema miséria, para uma das maiores potências atualmente. Todo esse crescimento, que é tido como um milagre econômico do século, teve um preço muito grande. Um preço que não é muito falado por aí. E essa dívida tem sido paga até hoje, com a vida e a liberdade de milhões de pessoas. Você está prestes a conhecer o lado que ninguém mostra. Por que que a China é tão rica, mas nem todo mundo nela vive bem? Um país onde, talvez, no fundo, a sua vida e a sua vontade pessoal não importam tanto assim. Um lugar onde você precisa dar tudo de si pelo futuro da nação. Bom, para explicar como que a China realizou esse milagre de sair da miséria, da pobreza extrema e chegar ao topo do mundo como uma das nações mais ricas do planeta, e qual que foi o preço real disso, você precisa conhecer um pouco mais a fundo a história da China. Não a história que todo mundo conta geralmente, mas a história de um ângulo que é pouco enxergado. O lado dos trabalhadores que construíram essa China. E tudo isso começa lá atrás. 1949, Revolução Comunista. Nos anos 49, depois de décadas de guerra civil e invasões estrangeiras, Mao sobe ao poder e funda a República Popular da China. Era então o fim de um império milenar e o começo de uma nova era. A promessa, um país igualitário, sem exploração, onde o povo finalmente tomaria o controle dos meios de produção. E o resultado foi o início de um dos regimes mais autoritários e controladores do século XX. Bom, se o capitalismo é um campo minado, o comunismo de Mao foi uma verdadeira mina. Quem pisava fora da linha, tchau. Dos anos 58 até 62, aconteceu uma coisa chamada o Grande Salto Adiante, que eu gosto de chamar de o salto para o abismo. Mao queria transformar a China agrícola numa potência industrial em um tempo recorde. Ele lançou um plano chamado de Grande Salto Adiante, onde milhões de pessoas foram forçadas a trabalhar em comunas agrícolas e em siderúrgicas improvisadas. Mas a verdade é que tudo isso era baseado em dados mentirosos, em produção forjada e decisões sem nenhum sentido, como por exemplo derreter panelas para fazer aço caseiro. E o resultado do Grande Salto Adiante não poderia ser outro. A maior fome da história humana. Mais de 35 milhões de pessoas se foram e o que restou foi um colapso social. Gente comendo casca de árvore, lama e até coisas piores que eu nem posso falar aqui. Enquanto o governo comemorava recordes de produção que eram falsos, o povo falecia em silêncio e com fome. Na década seguinte, Mao deu um dos seus últimos passos, a Revolução Cultural. Depois do fracasso do Grande Salto, Mao acabou perdendo muito prestígio dentro da China. E para recuperar o poder, ele lançou a Revolução Cultural. Estudantes e jovens foram transformados em milícias chamadas de Guarda Vermelha, que eram pessoas armadas com ideologia e ódio. Eles perseguiram professores, queimavam livros, destruíam templos e tradições milenares. Muitos intelectuais foram humilhados e sofreram punições severas pelo que eles consideravam ser pensamento burguês. Famílias eram denunciadas pelos seus próprios filhos, vizinhos se espionavam, e o medo se tornou parte da vida na China. Não bastava você obedecer, você precisava amar o seu líder, e qualquer dúvida era considerada traição. Mas no meio dessa bagunça toda, no início dos anos 80, aparece uma figura bem diferente. Deng Xiaoping. Ele vai ser o homem que vai iniciar o nascimento da China moderna. Mao morre em 1976, o país está quebrado, traumatizado e muito atrasado. Então surge Deng Xiaoping, um líder muito mais pragmático. E ele faz uma das maiores viradas da história moderna. Não importa se o gato é preto ou branco, o que importa é que ele caça o rato. Ou seja,
a ideologia não é tão importante assim, e o que importa de fato é crescer economicamente. Então a China passa a abrir as suas fronteiras para o mercado mundial, a atrair empresas estrangeiras e a adotar práticas capitalistas. Mas tudo isso, obviamente, sem abandonar o controle do Estado. É como se eles estivessem colocando um terno de empresário por cima do uniforme vermelho do comunismo. E o resultado dessa transformação relâmpago foi muito explosivo. Milhões de pessoas saíram da pobreza. Mas é aqui que mora o problema. Foi nesse momento que nasceram as zonas de sacrifício, onde o povo chinês trabalha até cair. O país cresceu como nunca, mas os fantasmas da repressão e da desigualdade continuam vivos até hoje. O milagre chinês. Depois da virada de Deng Xiaoping nos anos 80, a China trocou os slogans ideológicos por metas econômicas muito agressivas. Se antes a prioridade era servir a revolução, agora era ficar rico é glorioso. E foi exatamente isso que aconteceu, mas não para todo mundo. Produção em massa, salários miseráveis e exportação sem limites. A estratégia de crescimento da China era bem simples. O país ofereceu ao mundo o que ninguém mais conseguia: mão de obra barata, sem direitos e em escala quase infinita. Milhões de camponeses migraram para as zonas industriais, onde eles trabalhavam 12, 14 ou até 16 horas por dia, dormiam em dormitórios lotados com até 6 pessoas por beliche, recebiam salários miseráveis e não tinham nenhum tipo de segurança trabalhista. E enquanto isso, as fábricas chinesas inundavam o mundo com produtos baratos, desde o brinquedo mais pequeno até o iPhone mais caro. E assim, a China se tornou a fábrica do planeta. Mas quem fazia tudo isso nem tinha tempo para viver. Por fora, os números impressionavam. O PIB crescendo acima de 10% ao ano durante quase 3 décadas. Mais de 800 milhões de pessoas saíram da pobreza, segundo critérios estatísticos internacionais. Mas vamos com calma aqui. Essa pobreza vencida não significa qualidade de vida. Muitas pessoas continuavam sem saneamento, sem saúde básica e sem uma educação decente. O custo psicológico, físico e social da sobrevivência era muito grande. A China venceu a pobreza, nos números, mas as pessoas continuavam vivendo no seu limite. Para sustentar esse crescimento, o governo lançou uma onda de obras gigantescas. Milhões de pessoas foram retiradas à força do campo e transferidas para cidades recém-construídas. Bairros inteiros surgiram do nada, com shoppings, rodovias, arranha-céus, mas completamente vazios. Essas são as chamadas cidades fantasmas da China. E a real é que essas cidades não foram feitas apenas para abrigar pessoas. O intuito naquele momento era inflar o PIB do país. A lógica era bem simples: construir, gastar, repetir, mesmo que ninguém usasse. Porque crescer era muito mais importante do que viver bem. Enquanto isso, a China investiu pesado em inteligência artificial, robótica, 5G, reconhecimento facial, drones e várias outras ferramentas também para vigilância em massa. E sim, eles se tornaram pioneiros da inovação mundial. Mas tem um detalhe nisso tudo. Tudo isso sob o olhar do Estado. A tecnologia não era só para modernizar o país. Ela também era feita para vigiar e há quem diga que até para doutrinar as pessoas. Várias empresas tech obedecem ordens diretas do Partido Comunista. Palavras, ideias e imagens são filtradas, deletadas, banidas. Eles têm o controle sobre as redes sociais. Até os algoritmos são programados para manter a harmonia. Uma forma diferente de falar censurar. Então a China se tornou um país muito futurista, mas com algemas que são invisíveis, principalmente no âmbito tecnológico. O coletivismo chinês. A nação acima do indivíduo. Enquanto o Ocidente valoriza muito o eu, a liberdade pessoal, o sucesso individual, e veja bem, eu não tô falando que todo país é assim, tá? Porém, a China cresceu com base no oposto, o nós acima de tudo. O coletivismo chinês é um pilar cultural que foi elevado ao extremo pelo regime. E é justamente aqui que está uma das maiores contradições do modelo chinês de desenvolvimento. Por trás desses números impressionantes,
Existe uma cultura que está na cabeça das pessoas e que ensina que desde cedo, muitas vezes o que você quer para si vai e deve ser sacrificado pelo bem da nação, se necessário. Na prática, isso significa que uma vida boa na China não é uma vida de liberdade, porém uma vida de conformidade, uma vida de acordo com o bem-estar do Estado. Desde a escola, as crianças aprendem que o ideal é ser produtivo, silencioso, obediente. A educação na China é uma competição brutal, onde milhões de estudantes disputam vagas em provas que exigem anos de estudo e muita pressão. O famoso Gaokao, o vestibular chinês, define não só o futuro acadêmico da pessoa, mas a posição dela na sociedade inteira. E quem falha nisso dificilmente consegue uma segunda chance. Não é comum experimentar, errar ou até mesmo seguir um outro caminho e ainda assim ter sucesso na vida. Tudo que está fora da rota oficial, digamos assim, pode ser visto como um desrespeito ao esforço coletivo. Essa lógica também se espalha para o mundo do trabalho. Muitas empresas operam com metas insanas, jornadas abusivas e uma cultura de entrega total. O modelo 996 virou quase uma norma em empresas de tecnologia e fábricas, mesmo não sendo algo oficial do governo. Rejeitar esse estilo de vida não é só mal visto, é tratado como preguiça, como uma ameaça ao progresso da nação. Não é exagero dizer que milhões de chineses vivem para produzir e não para viver de verdade. Nos últimos anos, surgiu até um movimento de resistência entre jovens chamado de Tampin. É uma filosofia de rejeição à pressão social, onde as pessoas decidem simplesmente não tentar mais. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, então vocês podem ver aqui no card aqui em cima, ou no final do vídeo eu vou colocar esses vídeos aqui também. Mas o ponto é justamente esse. Na China, o sucesso coletivo não é apenas uma meta, é quase uma obrigação de vida. E quem não acompanha esse ritmo está completamente errado. Dois países dentro de um só. A China que o mundo vê, feita de arranha-céus, tecnologia de ponta, trens bala, futuristas, ela existe, mas existe outra China também. Rural, esquecida, isolada e quase nunca aparece nas propagandas de sucesso. Essa divisão do país começa no sistema chamado de Hukou, que é uma espécie de carteira de identidade geográfica. Essa carteira define onde você pode morar, onde você pode estudar, trabalhar. Então, se você nasce no interior, mesmo que você vá para uma cidade grande, você, na maioria das vezes, não tem o mesmo direito aos serviços públicos. É como se existissem dois tipos de cidadãos: os urbanos, com acesso à saúde, educação e oportunidades das cidades, e os rurais, que não conseguem mudar tão facilmente assim. Milhões de trabalhadores migraram para os centros urbanos para construir uma nova China, mas muitos continuam vivendo à margem, empregos precários, sem direito à moradia formal ou até mesmo escola para os seus filhos. Essas pessoas são invisíveis, e esses invisíveis que mantêm o país funcionando. Enquanto alguns poucos enriquecem com um boom econômico, a maioria ainda vive com o básico. As desigualdades regionais na China são muito grandes. Você tem cidades com PIB maior do que países inteiros, e você tem vilas onde as pessoas ainda têm problemas com saneamento básico. E sim, o governo tem trabalhado para essas pessoas também. O governo chinês tem implementado políticas para reduzir a desigualdade, como o Programa de Revitalização Rural e a expansão de serviços básicos. E desde 2020, o discurso oficial do governo é de que a pobreza extrema foi eliminada. Mas isso é um ponto bem debatido ainda, porque o limiar de pobreza usado pela China, que é cerca de 2 dólares e 30 por dia, é um limiar que é baixo para os padrões internacionais. Então sim, apesar dos avanços quase milagrosos aí do governo nas últimas décadas, muita gente ainda vive na beira da pobreza, ou pelo menos apenas com o básico: o preço humano do progresso. O chamado milagre econômico chinês não veio do céu. Ele foi construído à força, com o sacrifício de milhões de pessoas comuns que trabalharam exaustivamente, muitas vezes abrindo mão da própria vida por metas que nunca foram delas. Trabalhadores que passavam mais tempos em fábricas do que com a família, jovens que cresceram sob pressão extrema para estudar, competir, tentar se encaixar no mercado de trabalho, aposentados sem nenhum suporte digno, mulheres forçadas a não terem filhos por causa de políticas do governo, e minorias étnicas que são perseguidas ou reeducadas, como eles gostam de falar, para se ajustarem ao padrão nacional. O sofrimento individual raramente entra na conta do PIB, mas ele está por trás de tudo isso. Além disso, o controle do Estado sobre a vida privada é quase total.
Câmeras por todos os lados, vigilância digital, censura nas redes sociais, e ainda existem vários sistemas combinados de monitoramento que são usados para recompensar quem se comporta bem e punir quem perturba a ordem, digamos assim. Isso daqui vai desde atrasar uma conta até criticar o governo. A liberdade foi o preço pago por toda essa estabilidade. E o custo emocional está explodindo agora. Muitos jovens simplesmente desistiram da corrida e começaram a rejeitar esse sistema, mesmo que seja sem fazer muito barulho. De fato, a China construiu uma grande potência mundial, mas para isso ela precisou apertar até o limite os parafusos humanos da sua máquina. Vendo de fora, a China parece um país que deu muito certo. Tem arranha-céus, trens, empresas gigantes de tecnologia, é a segunda maior economia do mundo. Só que essa imagem esconde um problema muito sério. Várias pessoas ainda vivem mal, mesmo com o país parecendo tão rico. Boa parte da riqueza da China está concentrada nas mãos do governo e de poucas famílias. A desigualdade no país é enorme. Morar em uma cidade grande pode custar muito caro. E mesmo quem trabalha o mês todo pode não conseguir viver com dignidade. É como se existissem duas Chinas. A que aparece na capa das revistas, rica, moderna, e a que fica escondida, onde o povo comum trabalha duro e vive com pouco. O sucesso existe sim, mas ele não é dividido de forma justa. E essa desigualdade, que o governo tenta esconder ou minimizar, está crescendo cada vez mais. A China cresceu como nenhum outro país no mundo. Saiu da miséria, se tornou uma potência, construiu cidades gigantes e mostrou ao planeta que é possível se levantar rápido. Mas esse crescimento teve um preço muito, muito alto. Milhões de pessoas abriram mão da própria vida, da liberdade, até mesmo da saúde para sustentar esse milagre. O governo ficou mais forte, o país ficou mais rico, mas a desigualdade, o sofrimento e a falta de liberdade continuam presentes, mesmo que escondidos atrás de números bonitos. E a pergunta que fica é: será que valeu a pena? Será que um país realmente venceu se grande parte do seu povo ainda vive perdido? Bom, muito obrigado por assistir até aqui. Se esse vídeo te fez pensar, curte aí, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou. Tem muita coisa legal para discutir sobre a China e eu espero seu comentário aqui embaixo também. Obrigado novamente por acompanhar o canal. Se torne membro aí para ajudar o nosso trabalho, tá? A gente geralmente não divulga isso, mas você pode apoiar o nosso trabalho aqui se tornando membro também. E a gente se vê no próximo vídeo.